Olá, eu estou conversando com o professor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas. O professor Alau é coordenador do EpiCovid, que é o maior estudo epidemiológico sobre o novo coronavírus no Brasil, e já é bem conhecido aí do nosso leitor, do telespectador, comentando sobre a epidemia e a pandemia do novo coronavírus. Na conversa de hoje, nós vamos atualizar o nosso leitor sobre o que a gente já sabe sobre algumas novas questões de vacinas, como terceira dose, novos estudos com novas vacinas, combinação de vacinas e assim por diante. Professor, vamos começar com um dos assuntos mais quentes, que é a questão da vacinação heterogênea das grávidas. Até pouco tempo atrás, a orientação do Ministério da Saúde era que a mulher grávida ou puérpera que tomou a primeira dose de AstraZeneca deveria completar o esquema vacinal também com a segunda dose de AstraZeneca. E agora, no fim de julho, essa orientação mudou, como São Paulo já estava fazendo, e agora será permitido ou recomendado tomar uma segunda dose de uma vacina diferente. O que a gente já sabe sobre combinação de vacinas diferentes? Olha, eu vou começar respondendo especificamente para as gestantes. Neste caso, neste grupo em específico, a combinação de vacinas é a escolha mais adequada. Não é por acaso que o Brasil mudou as suas recomendações. Vários estudos conduzidos aí na literatura internacional mostraram que para as gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, a melhor solução é tomar a segunda dose da Pfizer. E por isso o Brasil modificou a sua recomendação e está procedendo dessa forma. Isso é específico para gestantes. Eu acho que é importante deixar isso bem explicado para as pessoas que nos acompanham. Para as outras populações, a recomendação é tomar a segunda dose da mesma vacina que tomou a primeira dose. Ah, professor, isso significa que não funciona a combinação para as outras populações que não mulheres gestantes? Não, não significa isso. Significa que existe uma estrutura vacinal que deve ser mantida. Ah, vai fazer mal se eu tomar a primeira dose de uma, a segunda dose da outra? Não, a princípio não vai fazer mal nenhum e até tem estudo sugerindo que pode ter bom resultado. Mas, exatamente, a gente está falando de uma campanha de vacinação de uma população inteira, de 200 e poucos milhões de pessoas no Brasil. Então, a gente tem que sempre simplificar. E a simplificação, nesse caso, é a pessoa toma a segunda dose da mesma vacina que tomou a primeira dose, com exceção das gestantes. Por falar em populações grandes, a Reuters publicou, nesta segunda-feira, dia 2, um estudo feito pelo Instituto Estatal do Soro da Dinamarca. Lá na Dinamarca, foi suspensa a aplicação da vacina da AstraZeneca, então eles tiveram uma população grande de mais de 140 mil dinamarqueses que tomaram primeira dose da AstraZeneca e segunda dose da Pfizer ou Moderna. O que a gente já sabe sobre essa combinação da vacina em populações grandes? Os dados são animadores. A gente tem que dizer, nós como pesquisadores, por mais que eu acabei de responder que não se recomenda esta combinação nesse momento, por uma estratégia de saúde pública, felizmente os dados disponíveis na literatura mostram que, quando é necessário, essa combinação tem dado também bons resultados. Aí a gente sempre fica nessa questão que eu especialmente não gosto, quando a gente fica comparando a eficácia. Ah, se tomar duas da mesma dá 94, se tomar uma de uma e a outra da outra dá 95. Sinceramente, no âmbito populacional, isso não traz grande diferença. O único grupo em que a diferença é no sentido positivo, e por isso a recomendação já foi modificada, é o das gestantes. Nos outros grupos, são estratégias promissoras, que talvez no futuro, até porque a gente sabe que é bem provável que a gente tenha que tomar vacinas do coronavírus em outros momentos da nossa vida, talvez em outros momentos no futuro a recomendação seja a combinação de vacinas. Nesse momento, a recomendação é a primeira e a segunda dose do mesmo imunizante. Assim, a gente vai atingir rapidamente 70% da população brasileira vacinada. E quando atingirmos 70% da população brasileira vacinada, a situação vai melhorar muito aqui no país. 90%? 70%. 70% com duas doses, a gente vai conseguir controlar muito a pandemia. Ah, professor, quer dizer que vai acabar a pandemia? Não, mas os números vão lá para o chão, que é o que a gente sempre espera. Por exemplo, a gente ainda está com 1.000 mortes por dia, arredondando. Quando a gente tiver com 70% da população vacinada, nós não vamos ter 200 mortes por dia. Pode escrever. Então, assim, chegar em 70% da população imunizada com as duas doses é a nossa grande meta e nós temos que caminhar o mais rápido possível para isso.
Há pouco tempo, o secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul colocou a meta de ser o primeiro estado a chegar no que ele acredita ser necessário para a imunização coletiva. Lá eles querem 80% com a primeira dose. São números um pouco diferentes, mas acho que tem muita gente aí querendo chegar lá. Posso fazer um comentário sobre isso? Esse número, ele não é mágico, entende? O que a epidemiologia mostrou ao longo dos anos, nada a ver com o coronavírus. Quando 70% a 80% da população está imunizada, a gente atinge a imunidade coletiva. Não é 70,6 ou 78, é entre 70 e 80, não é um número fixo, que depende de outros fatores, para falar bem a verdade, inclusive da transmissibilidade da doença. A razão de transmissão determina o percentual necessário para atingir a imunidade de rebanho. Agora, no caso concreto do coronavírus, pelo que a literatura internacional já mostrou, em lugares como Israel, Estados Unidos, que estão muito mais avançados na vacinação, eu acho que dá para dizer que 70% da população com 2 doses, nós estamos muito perto da imunidade coletiva. Mato Grosso do Sul está falando em 80%, é ótimo, essa corrida é maravilhosa, é uma corrida do bem, positiva. Mas eu estou bem tranquilo, acho que com 70% da população com 2 doses, nós vamos observar, sim, os números despencando. Talvez quando que o senhor estima que a gente chegue? Talvez em setembro, porque agora os estados mais avançados já estão nos 50 e tantos por cento agora no começo de agosto. Então, a gente deve chegar a 70% talvez em setembro, mas ainda com a primeira dose, né? Com a primeira dose. A minha estimativa é final do ano. Eu acho que a gente tem que ser... E aí está muito coerente com o que eu escrevi algumas semanas atrás, numa coluna. É o que eu tenho dito. Assim. Eu acho que, devido aos erros iniciais, demora na aquisição, começo lento da campanha de vacinação, mas felizmente que melhoraram. Agora o Brasil está vacinando num ritmo bem razoável. Eu acho que vai ser perto da virada do ano que nós vamos atingir esse percentual. Se vai ser em novembro, final de outubro, começo de dezembro, a gente não tem como precisar. Mas lá pelo final do ano nós vamos atingir 70% e nós vamos começar a olhar o coronavírus como algo do passado, felizmente. A gente vai ter um Réveillon com aglomeração e com máscara, ou como é que vai ser o Réveillon 2022? Eu estou apostando que o Réveillon vai ser com aglomeração e sem máscara. Mas é uma aposta. Eu não tenho como... Nós, pesquisadores, a gente trabalha muito com dado. Por isso que pesquisador nunca gosta de responder essas perguntas de futurologia, porque a gente não gosta de dar uma opinião que não tem embasamento. A minha opinião de que o Réveillon vai ser com aglomeração e sem máscara é baseado no que foi observado nos outros países em relação ao coronavírus. Mas também temos que admitir que os outros países são muito mais cuidadosos que o Brasil em outros fatores. Então, assim, estou acreditando num Réveillon perto do normal, mas não temos nenhuma garantia disso. E o nosso grande inimigo para isso se chama variante Delta. Se a variante Delta bombar no Brasil, como bombou em outros lugares, talvez o nosso Réveillon não seja com aglomeração e sem máscara. Se a gente conseguir controlar a variante Delta, aí eu acho que aumenta muito a chance da gente passar o Réveillon sem máscara e com aglomeração. Por falar em variante Delta, reportou-se na imprensa americana que o CDC teria dito que a variante Delta espalha-se tão rapidamente quanto o catapora. Isso procede? Foi um exagero? O que o senhor acha da comparação da Delta com o catapora? Sabe que eu não gosto de usar comparação com outras doenças, porque a gente não tem essa informação. Nós estamos falando de uma variante Delta que surgiu no mundo faz 2 meses. A catapora existe aí há muito tempo. Então, as informações sobre catapora são muito mais sólidas do que a gente tem sobre a Delta. O que eu acho que é a melhor comparação é comparar a Delta com as outras variantes e com o vírus original da Covid-19. E aí realmente é preocupante. Em termos de transmissibilidade, a Delta é muito mais transmissível do que o vírus original e ela é bem mais transmissível do que as outras variantes também. Agora, comparar com outra doença, eu acho... Primeiro que eu acho um pouco de precipitação e segundo que eu acho que nem comunica bem para a população. Eu acho que a população, a cabeça das pessoas está na Covid. Então, eu acho que tem que comparar com as coisas da Covid-19. Claro que se for verdade a informação e se confirmar que transmite tanto quanto a catapora, é uma informação preocupante. A gente sabe quão fácil é, especialmente na época em que a catapora estava mais disseminada, o quão fácil era de transmitir de uma pessoa para outra.
Professor, vamos falar de terceira dose. Até algum tempo atrás, ainda era um mistério, um debate, uma incógnita, se no futuro a gente precisaria de uma dose de reforço ou não, ou se as pessoas seriam vacinadas apenas uma vez. Parece estar crescendo o consenso de que será necessária uma terceira dose ou dose de reforço em vários países, inclusive em Israel, agora já estão aplicando a terceira dose da Pfizer em uma população maior. Antes era só nas pessoas com sistema imune fragilizado, agora os idosos maiores de 60 anos e assim por diante. O Ministério da Saúde anunciou no fim do mês passado, no fim de julho, que ia encomendar um estudo para avaliar a terceira dose de quem tomou apenas a Coronavac. E me chamou muito a atenção esse estudo, professor, porque a Coronavac não é mais a principal vacina do Brasil. A vacina mais aplicada no Brasil, pelos dados do próprio Ministério da Saúde, é a vacina da AstraZeneca, que já tem milhões de doses a mais. E, além disso, até o fim do ano, pelas compras que o Ministério da Saúde fez, a principal vacina do Brasil será a da Pfizer, porque a Pfizer, o governo comprou 200 milhões de doses. Como que o senhor avalia encomendar um estudo no Brasil para avaliar a necessidade de terceira dose somente da segunda vacina do Brasil? Olha, então vamos responder com calma essa pergunta. Essa pergunta precisa aí de uma boa elaboração. Primeira coisa em termos de saúde pública, pensando nas pessoas que vão acompanhar essa entrevista, o assunto da terceira dose não é o assunto prioritário nesse momento. Eu quero que as pessoas todas que nos ouvem, elas foquem em concluir a sua vacinação com 2 doses, especialmente quem tomou a primeira e não tomou a segunda, que vá se vacinar. O nosso país precisa primeiro completar as 2 doses em toda a população, ou no caso da vacina da Janssen, a primeira dose em toda a população. Feito isso, nós, como população, vamos pensar na terceira dose. Isso quer dizer que o professor acha irrelevante essa discussão de terceira dose? Não, mas essa é uma discussão que ainda está no âmbito científico. Enquanto estudos sobre a terceira dose, todos são bem-vindos. Seja da Coronavac, seja da Pfizer, da AstraZeneca, qualquer outra. Eu sei que a Janssen, por exemplo, tem estudos sobre a segunda dose. A Janssen é em dose única. Então, assim, enquanto estudo científico, é muito válido a gente testar isso. Claro que, quando a gente olha um movimento do Ministério da Saúde específico mirando para a Coronavac, a gente sabe o que está por trás. Está por trás um preconceito contra essa vacina, que foi materializado e externado em inúmeras oportunidades ao longo desse período da pandemia. O presidente da República tentava desmoralizar, fez todo o esforço possível para que essa vacina não entrasse no Brasil. Ele só acabou derrotado pelo grande desejo da população brasileira em se vacinar, e a Coronavac estava disponível. Então, aí tem um certo preconceito contra essa vacina que vem do governo federal. Nós, cientistas, não temos preconceito nenhum com nenhuma das vacinas, dessas 4, pelo menos, que estão mais em uso no Brasil. A gente tem visto alguns estudos, e esse exemplo de Israel aí talvez seja o maior que vai acontecer de efetividade, porque a gente vai saber no mundo real qual a diferença numa população de tomar essa terceira dose ou não, mas eu sempre sou muito crítico a isso, eu tenho que te admitir. Por quê? Tem lugares na África e na Ásia que a vacinação está muito lenta. E aí a gente começar a fazer terceira dose em lugares que já estão com 90% da população vacinada, gera uma desigualdade que me incomoda muito, sim. E até me parece um equívoco sob o ponto de vista da saúde global. Porque se esses lugares que estão com pouca vacinação começarem a produzir variantes, daqui a pouco a terceira dose lá já não vai ser suficiente. Então, assim, se a Organização Mundial da Saúde fizesse o papel de liderança que ela deveria fazer, a gente estaria priorizando segunda dose no mundo todo, e não terceira dose. Agora, enquanto pergunta científica, é uma pergunta científica absolutamente relevante. Liderança, eu não sei, mas eu sei que a OMS já fez essa crítica de ter doses extras nos países desenvolvidos, enquanto tem muitos países, muita gente que não tomou nem a primeira dose. E para continuar nesse lance do preconceito com a Coronavac, se acontece ou não nesse estudo aí, o senhor vai avaliar para mim, é o seguinte, a Anvisa autorizou recentemente estudo de fase 1 e 2 de uma nova candidata à vacina, que é a Spintec da UFMG. E esse estudo, pelo material da própria UFMG, que também não quis tecer mais comentários para mim,
também será feito apenas em quem tomou Coronavac. Então, a candidata da UFMG, Spintex, será testada em quem tomou Coronavac, e não em quem tomou AstraZeneca, que é a primeira vacina do Brasil. Hoje, é assim, a primeira vacina em termos de doses, a mais utilizada é a vacina da AstraZeneca. Já passou a Coronavac há algum tempo. O senhor também tem algum comentário a fazer sobre isso? Quer dizer, nós vamos testar uma candidata à vacina nova na segunda vacina do Brasil, que em breve, no futuro muito breve, será a terceira. A Coronavac vai para o terceiro lugar. Olha, isso tudo faz parte dessa lógica de uma campanha difamatória, entende? Existe um interesse muito evidente do governo federal em desqualificar uma das vacinas. E, na verdade, até cientificamente, é um equívoco. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma tecnologia de ponta no âmbito nacional. É super boa a iniciativa da UFMG, fico meus parabéns à UFMG, né? Assim como fico meus parabéns para a Butantan, pela Butantan-Vac. A produção nacional de vacinas tem que ser sempre muito bem-vinda por todos nós. Agora, tentar criar uma competição com uma vacina em específico perde, inclusive, qualidade científica. O que eu gostaria nesse estudo? Eu gostaria, nesse estudo, que tivesse braços comparativos com todas as outras vacinas, exatamente para que a gente soubesse se tem alguma divergência. Então, assim, me parece mais um passo dessa campanha, assim, quase que infantil, de tentativa de difamar uma vacina, que na prática não deu certo. Vamos falar a verdade, a Coronavac salvou milhares, dezenas de milhares de vidas no Brasil. E se o governo brasileiro não tivesse boicotado a Coronavac e tivesse comprado as doses do ano passado, tanto da Coronavac quanto da Pfizer, que foram ofertadas, teríamos salvado quase 100 mil vidas. Foi o que eu falei na CPI da Covid. Então, assim, é meio triste notar que essas tentativas de retaliação, de desqualificação, elas persistem, mesmo depois que a evidência mostrou que não faz sentido nenhum. A Coronavac tem salvado milhares de vidas de brasileiros e brasileiras, assim como tem a da AstraZeneca, que hoje é a dominante no Brasil, assim como tem a da Pfizer, a da Janssen e todas as outras que forem aprovadas pela Anvisa. O que salva uma população é a vacinação, e não o tipo de vacina. Até porque, para outras doenças, a gente nunca chegou no laboratório e perguntou que vacina é essa que vocês estão me aplicando. A gente sabia que era vacina para HPV ou a vacina para gripe. Ninguém nunca perguntou qual era o fabricante nem de que país era. Essa onda de disseminação de notícias falsas e essa questão de preconceito contra alguns países fez muito mal à campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Sim, casando com o que o senhor disse, eu noticiei no Antagonista recentemente, por exemplo, que a vacina de pneumonia no Brasil está sobrando, está com estoque. Inclusive, o Ministério da Saúde produziu um ofício liberando essa vacina para uma faixa, para outros públicos, para novos públicos, para tentar dar conta do estoque que estava sobrando. E a única fornecedora de vacina de pneumonia para o SUS é a Pfizer. Ou seja, é uma vacina da Pfizer que está sobrando e tem gente que não está tomando. Só para esclarecer também para o nosso leitor, quando o professor diz braço, o braço de pesquisa são os grupos, né? Igual tem o grupo placebo, o grupo que toma vacina e tal. A gente usa muito o termo braço, que é uma tradução do arm em inglês, mas realmente, tem toda a razão. Para explicar para a população, são os grupos de pesquisa, a gente costuma chamar, às vezes, de braços da pesquisa. Alguma dessas pesquisas tem vários braços, que nem o Goro do Mortal Kombat, né? É por aí, exatamente. Cheio de braços diferentes. Professor, o que eu não perguntei sobre o avanço da pandemia no Brasil, ou a pandemia sendo refreada no Brasil, a evolução da pandemia no Brasil sobre vacinas, o que eu não perguntei e o nosso leitor precisa saber? Eu acho que a principal coisa, para a gente finalizar, é a questão do cabo de guerra. Eu acho que essa é uma analogia que eu tenho feito e que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um cabo de guerra. De um lado, a vacinação puxando forte a nosso favor, e por isso que os números de óbitos estão caindo, os números de casos não estão mais caindo, porque a outro lado do cabo está puxando forte também, estão perto de estabilizar. O nosso adversário é a variante, especialmente a Delta. Então, é um cabo de guerra da vacinação contra a Delta. No momento, a vacinação está ganhando em relação aos óbitos e está pau a pau em relação aos casos. A gente precisa fazer força do lado de cada vacinação. Infelizmente,
Seria muito mais fácil para o lado de cá se a gente adotasse outras medidas. Mas já que não adotamos as outras medidas de testagem em larga escala, de distanciamento adequado, de barreiras geográficas e coisas que deveriam ter sido feitas desde o começo, virou um cabo de guerra Delta versus vacinação. Então, temos que vacinar o mais rápido possível para a gente seguir, pelo menos parelho, e não começar a perder de novo esse cabo de guerra. Certo. Conversei com o professor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do EpiCovid. Professor, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Eu que agradeço, foi um prazer.